Vamos continuar agora falando sobre estatística, probabilidade e o estudo de possibilidades. Nós vamos falar agora sobre gráficos e tabelas. Os gráficos e as tabelas são recursos que nós utilizamos, recursos visuais que nós utilizamos para poder entender informações e fazer uma leitura e compreensão. Tabelas. Modo de dispor os dados quando realizamos uma pesquisa. As tabelas, elas utilizam colunas para que essas informações sejam organizadas. Gráficos. Forma de apresentação facilitada dos dados que encontramos em uma pesquisa. De modo geral, nós temos alguns tipos de gráficos, como os gráficos de coluna, gráficos de barras, gráficos de linhas, gráfico de pizza ou gráfico de setores, histogramas, gráfico pitagóricos, entre outros. Bom, o gráfico de pizza, o gráfico de setores, ele é um gráfico que geralmente ele é dado em porcentagem. Por isso, nós vamos fazer um exemplo sobre ele para entendermos melhor, já que nós estudamos o conteúdo de porcentagem. Em uma escola, 1.000 alunos foram consultados sobre a qualidade de lanche. Faça um gráfico de setores a partir da tabela. Na tabela, como nós já vimos, temos duas colunas. Observe que essa pesquisa, ela teve como variável qualitativa, porque aqui foi perguntado conceitos: ótimo, bom, regular e ruim. Na segunda coluna, nós temos o número de pessoas que escolheram cada um. Ótimo, 200, bom, 600, regular, 150 e ruim, 50. Dando um total aqui de 1.000 alunos. Como nós vamos fazer um gráfico de setores, significa que nós vamos fazê-lo através da porcentagem. Quantos por cento de pessoas escolheram bons? Bom, ótimo, ruim ou regular? Então, nós vamos calcular. Como nós fazemos para calcular aqui? Observe que esse número de pessoas é o mesmo que quando nós estudamos os conceitos de estatística, chamamos de frequência absoluta. É a quantidade absoluta de pessoas que escolheram cada uma das características. Agora, nós iremos calcular a frequência relativa. A frequência relativa, ela é dada em porcentagem, e como nós calculamos ela? Pegamos o número de pessoas que escolheram cada uma das opções, ótimo, bom, regular e ruim, e dividimos pelo total de pessoas que foram pesquisadas. No nosso caso, 1.000 pessoas. E ao final, multiplicamos por 100, porque assim nós teremos a resposta em porcentagem. Ótimo. Qual a porcentagem dessas pessoas escolheram ótimo? Nós vamos olhar na tabela e ver que 200 pessoas escolheram ótimo. Então, nós vamos dividir 200 por 1.000 e multiplicar por 100. 200 dividido por 1.000 é 0,2. E 0,2 vezes 100 é 20. Logo, do total de pessoas, 20% delas escolheram ótimo. E bom, a tabela diz que 600 pessoas escolheram bom. Então, você vai dividir 600 por 1.000 e multiplicar por 100. 600 dividido por 1.000 é 0,6. Vezes 100 é 60. Logo, 60% das pessoas escolheram bom. Agora, nós queremos saber qual foi a porcentagem que escolheu regular. Vamos olhar na tabela e ver que 150 pessoas escolheram regular. Fazemos, então, 150 dividido por 1.000 vezes 100. 150 dividido por 1.000 é 0,15. Vezes 100, 15. Logo, 15% das pessoas escolheram regular. Quantos por cento escolheram ruim? Nós vamos fazer o mesmo processo. A tabela diz que foi 50 pessoas, então faremos 50 dividido por 1.000 vezes 100. 50 dividido por 1.000 é 0,05 vezes 100,
é assim, 5%. A partir disso, nós podemos construir a tabela. 60% ótimo, 15% regular, 5% ruim e 20% bom. Construímos assim nossa tabela, nosso gráfico de setores. Observe que nós temos vários tipos de gráficos. Então, a partir desses gráficos, nós temos que saber quais são os elementos ou características de cada um para podermos identificá-los caso seja necessário. Um gráfico de colunas, nós temos o gráfico de barras, o gráfico de linhas, o gráfico de pizza, o gráfico de setores, como nós já falamos, que geralmente vem em porcentagem. O histograma, observe que o histograma, ele parece com os gráficos de barra, os gráficos de coluna, porém, eles são juntos. Cada uma das colunas está justaposta à outra, não há espaço entre elas. E o pictograma, que são um gráfico que usa figuras de acordo com aquilo que está sendo trabalhado. Bom, agora que nós vimos alguns exemplos sobre os gráficos, vamos ver como se constrói um gráfico. Para construir um gráfico, alguns elementos são extremamente importantes. Observe que nós já construímos um gráfico de setores, então nós já sabemos como se constrói gráficos circulares. Nós vamos ver agora características gerais para uns gráficos e algumas características exclusivas de outros tipos de gráficos que não os de setores. O primeiro é criarmos um título. Isso é comum a todos os gráficos. Sempre que você pegar um gráfico, você vai ver que ele possui um título, uma denominação sobre o que ele está falando. Traçamos dois eixos perpendiculares, um vertical correspondente à variável y e outro horizontal correspondente à variável x. De modo geral, vocês vão ver que os outros gráficos, exceto de setores, vão ter dois eixos. Marcamos os pontos dos valores correspondentes ao que está sendo estudado. Depois de marcar os pontos, unimos eles por segmento de reta. Você vai uni-los por segmento de reta caso seja gráfico de linha. Se for um gráfico de coluna, você vai fazer as colunas. Se for um gráfico de barras, você vai fazer um gráfico as barras. E assim por diante. Não existe diferença entre gráfico de barra e gráfico de coluna sob o ponto de vista da construção, já que os dois usam retângulos proporcionais ao evento retratado no gráfico, de acordo com uma escala previamente estabelecida. A única diferença é que o gráfico de coluna necessariamente tem que ser vertical, ou seja, construído de baixo para cima. Agora que nós entendemos e vimos alguns exemplos de gráficos, entendemos que ele precisa sempre ter um título e essas informações, nós vamos entender agora o que é probabilidade. Probabilidade, intuitivamente, é uma forma matemática, pela qual podemos medir a chance de ocorrência ou não de um determinado evento. Historicamente, a teoria da probabilidade teve sua origem nos jogos de azar. Conta-se que por volta do ano 3000 a.C., os soldados gregos já brincavam de jogar um pedaço de osso no formato de um dado, um astalagos.
A probabilidade, ela está extremamente envolvida com o nosso cotidiano. Ela é a chance de algo acontecer. Geralmente, quando você tem algum trabalho, mexe com algum tipo de jogo de carta, de baralho ou dado, você tem muito essa ideia de chance. Qual é a chance de eu lançar um dado e sair o número 6? Qual é a chance de eu pegar aleatoriamente uma carta do baralho e ser um ás? Mas isso não é apenas no jogo de azar. No nosso cotidiano, nós também temos. Qual é a probabilidade de eu escolher um aluno ao acaso e ele utilizar óculos? Ou qual é a probabilidade de eu escolher um aluno ao acaso e ele estar usando tênis? Então, a probabilidade ela é a chance de uma ocorrência, de um certo fenômeno acontecer. Já que nós temos aqui fenômenos que podem ou não acontecer, então como eu posso fazer para calcular a probabilidade desse fenômeno acontecer, desse evento acontecer? Primeiro nós vamos lembrar que os modelos probabilísticos, ele trabalha com risco e chance. Então, qual é a chance de algo acontecer? Qual é o risco de você perder naquele jogo? Os resultados, eles não são previstos. Você consegue entender quais são as possibilidades daquilo acontecer, mas você não pode prever antecipadamente, antes que aquilo aconteça, o que vai ser o resultado final. Ao lançar um dado, antes que ele pare, eu não posso prever qual o número que estará voltado, com a face voltada para cima. Nós temos ali todos os resultados conhecidos. Quando eu lanço um dado, eu posso até não saber qual o número que será que aparecerá com a face para cima. Mas o que eu sei? Eu sei que existem umas possibilidades de acontecer. Só pode sair o número 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, ao calcular um experimento aleatório, eu sei todos os resultados possíveis, mesmo que eu não possa prever qual resultado irá acontecer. Nós temos também dois conceitos importantes: espaço amostral e evento. O espaço amostral, como nós já falamos, todas as possibilidades do experimento. Quais são os resultados possíveis que eu posso ter? Ele pode ser finito ou infinito. Finito quando ele é numerável. Por exemplo, se eu tenho um dado e lanço ele, eu tenho um espaço amostral finito, porque eu só tenho 6 números, só tenho 6 lados, só pode sair o número 1, 2, 3, 4, 5. Ou infinito, quando não é numerável. Exemplo, se eu tiver que escolher um sistema solar aleatório, eu não sei quantos tem, então é inumerável para mim. Evento é um subconjunto do espaço amostral. O evento é aquilo que você quer. Eu quero, dentro do meu espaço amostral, lançar um dado e que saia números menores do que 3. Então, são os números 2 e 1. Então, você tem aqui, ó, como evento, duas opções. Eventos independentes. Dois eventos são considerados independentes quando a ocorrência de um não afeta o outro. Exemplo, eu vou lançar um dado e vou tirar uma carta do baralho. Esses eventos, eles são independentes. Um não influencia o outro. Ao lançar o dado, pode sair 6 números. E ao retirar uma carta do baralho, eu tenho 52 possibilidades. Uma não influencia a outra. Bom, então vamos ver como se calcula a probabilidade de acontecer um evento. Você vai pegar o número de casos favoráveis e vai dividir pelo número de casos possíveis. Ou seja, você vai pegar o evento que você quer e vai dividir pelo total. Geralmente, a probabilidade ela é dada em porcentagem. Então, você diz, a probabilidade de se escolher um aluno que use tênis é de 50%, é de 30%, é de 90%.
Quando você vai determinar a probabilidade através de uma porcentagem, você multiplica por 100. E assim você terá a resposta em porcentagem. Então, o que eu quero? Eu quero escolher um aluno que utilize tênis. Você vai contar quantas pessoas usam tênis. Qual é o total de pessoas que estão dentro dessa análise? Então, você vai dividir esses dois valores e multiplica por 100. E aí ele vai te falar 50%, 60% e assim por diante. A partir desse conhecimento, nós vamos agora analisar alguns exemplos. Nosso primeiro exemplo. Considere o lançamento de um dado. Calcule a probabilidade. A. Saiu o número 2. B. Saiu o número ímpar. C. Saiu um múltiplo de 3. D. Saiu um número maior que 2. O que eu tenho que analisar aqui primeiro? Quem é meu espaço amostral e qual é o meu evento? Se ele está falando de lançar um dado, eu tenho, então, 6 possibilidades. A face voltada para cima, ela pode ser com número 1, número 2, número 3, número 4, 5 e 6. Na letra A, ele pede para que saia o número 2. No dado, só tem um número 2. Então, a probabilidade vai ser o número de casos favoráveis, 1, dividido pelo número de casos possíveis, 6. Eu tenho um número 2, mas eu tenho 6 possibilidades. Pode sair 6 números. E eu vou multiplicar por 100, porque nós queremos essa resposta em porcentagem. Então, vamos multiplicar primeiro. 1 vezes 100 é 100. E 100 dividido por 6, 16,6. Por cento. Então, ao lançar um dado e sair o número 2, eu tenho 16,6% de chance disso acontecer. Observe aqui que você tem duas operações matemáticas, uma divisão e uma multiplicação. Quando nós estudamos expressões numéricas, nós estudamos que tem os sinais associativos, parênteses, chave, colchete, e tem uma ordem, que não é o nosso caso aqui, porque nós não temos esses sinais. E também temos uma ordem através das operações matemáticas. Nós já estudamos 6 operações matemáticas diferentes. E a ordem é que primeiro você resolva todas as potências e as raízes, depois todas as multiplicações e divisões, e por último, todas as adições e subtrações. Nesse caso, nós temos uma multiplicação e divisão. Multiplicação e divisão, elas estão no mesmo patamar de ordem. Quer dizer que você pode multiplicar e depois dividir, ou dividir e depois multiplicar. Você chegará na mesma resposta. Nós temos um que multiplicou com 100, ficou 100, e dividiu por 6. Ou você poderia também dividir 1 por 6 e a resposta multiplicar por 100. Ainda assim chegaria na mesma resposta. Aqui no caso, você vai fazer o cálculo de acordo com a forma que você acha mais fácil. Dividir primeiro e depois multiplicar, ou multiplicar e depois dividir. Na letra B, nós queremos que saia um número ímpar. Bom, quem são ímpares aqui? O 1, o 3 e o 5. Você tem 3 números ímpares. Então, a probabilidade vai ser o número de casos favoráveis, 3 possibilidades, dividido pelo número de casos possíveis. Tem 6. E multiplica por 100. 3 vezes 100 é 300. E 300 dividido por 6, 50. Então, qual foi a chance de sair um número e ele ser ímpar? 50%. Letra C. Saiu um múltiplo de 3. Nós já estudamos o que é múltiplos e que são divisores. Os múltiplos são quando você multiplica um número pelos números naturais
essa resposta da multiplicação são números múltiplos. Então, se eu quero os múltiplos de 3, eu vou multiplicar o 3 pelos números naturais. Por 0, por 1, por 2, por 3 e assim por diante. E ver quais são as respostas. 3 vezes 0 é 0. No dado, ele não tem o número 0, não tem a face que é 0. A face começa a ser numerada de 1. Então, não vale para nós. 3 vezes 1 é 3. Tem o número 3 no dado. Ele consta. 3 vezes 2 é 6. Também tem o número 6 em um dado. Então, nós também colocamos como nosso evento. 3 vezes 3 é 9. 9 não está no dado. Só vai até o número 6. 3 vezes 4, 12. 12 também não aparece. Observe que a partir daí, a partir do 3 vezes 3, toda vez que você multiplicar, vai ser um número maior do que os números que nós temos no dado, que é de 1 a 6. Então, quais são os números múltiplos de 3? 3 e 6. Dois números. Duas possibilidades de sair um múltiplo de 3. Então, o que nós fazemos? A probabilidade é o número de casos favoráveis, 2, dividido pelo número de casos possíveis, 6, multiplicado por 100. 2 vezes 100 é 200, e 200 dividido por 3, 33,3%. A chance de sair o número 3 e o número 6 é de 33%, 33,3%. Na letra D, nós queremos que saia um número maior do que 2. Quem são os números maior do que 2 no dado? O 3, o 4, o 5 e o 6. São 4 números que eu tenho para esse evento. 4 possibilidades de sair um número que se encaixe no que eu quero. Então, a probabilidade é o número de casos favoráveis, 4 números, dividido pelo número de casos possíveis, 6 possibilidades no total, multiplicada por 100. 4 vezes 100, 400. E 400 dividido por 6, 66,6%. Então, você tem 66,6% de sair um número e esse número ser maior do que 2. Concluímos esse exemplo. Vamos agora para o nosso próximo exemplo. Uma urna possui 4 bolas azuis, 6 bolas vermelhas e 8 bolas verdes. Tirando uma bola com reposição, calcule as probabilidades. Observe primeiro na pergunta. Você tem aqui uma urna com 3 tipos de bolas diferentes: verde, vermelha e azul. Ele quer saber quais são as probabilidades quando você tem reposição. O que isso quer dizer? Quando você tiver o total de bolas, somando 4 bolas azuis mais 6 bolas vermelhas, tem 10 bolas. Mais 8 bolas, 18 bolas. Então, dentro da urna, você tem um total de 18 bolas. Quando você tira uma bola, fica 17. Então, você poderia mudar o cálculo de probabilidade se não houvesse reposição. Mas como há reposição, significa que você olha a bola, você retira uma, olha a cor dela e devolve aquela bola. Sempre, então, vai ter 18 bolas quando você for retirar. Nunca vai ter 17, 16, 15 e assim por diante. Sempre vai ter o total, 18 bolas. Letra A, saiu uma bola azul. Letra B, saiu uma bola vermelha. E letra C, saiu uma bola verde. Como nós falamos, primeiro passo é entender o espaço amostral. Quantas bolas tem no total? Você tem 18 bolas. Então, agora nós podemos calcular. Na letra A, o evento é sair uma bola azul. Você tem 4 bolas lá dentro que são azuis. Então, você tem 4 possibilidades de acontecer, de retirar uma bola e ela ser azul.
de um total de 18 bolas. Então, como eu escrevo isso? A probabilidade é o número de casos favoráveis, 4 bolas azuis, dividido pelo número de casos possíveis, 18 bolas, multiplicado por 100. 4 vezes 100, 400, dividido por 8, 22,2%. Então, retirar uma bola azul, aliás, você tem 22,2% de conseguir isso. Suponha que você retirou a bola e viu a cor dela. Você agora colocou novamente e para a letra B, você continua tendo 18 bolas. Porém, agora nós queremos que sejam bolas vermelhas. A probabilidade vai ser o número de casos favoráveis, tem 6 bolas vermelhas, dividido pelo total, 18 bolas, multiplicado por 100. 6 vezes 100, 600, dividido por 18, 33,3% da bola escolhida ser uma bola vermelha. Letra C, queremos uma bola verde. Então, nós vamos ver. Tem 8 bolas que são verdes. Então, a probabilidade é o número de casos favoráveis, 8, dividido pelo total, 18, multiplicado por 100. 8 vezes 100, 800, dividido por 18, 44,4% da bola escolhida ser uma bola verde ao acaso. Nosso próximo exemplo. Qual é a probabilidade de lançarmos 2 moedas e obtermos 2 caras? Observe aqui que você vai ter 2 probabilidades diferentes. A primeira probabilidade é lançar uma moeda. A segunda, você vai lançar outra moeda. Então, são 2 eventos aqui. Esses eventos, um não influencia o outro. Lançar a primeira moeda não faz diferença na segunda. O que eu sei é que a moeda tem 2 lados. Geralmente nós chamamos de cara e coroa. Então você tem 2 possibilidades aqui. Para o primeiro evento, quando você lançar a primeira moeda e você quer que saia cara, você tem apenas uma cara na moeda. 1 dividido por 2, porque a moeda tem 2 lados. Multiplicado pelo segundo evento, que é realmente a mesma coisa. Eu tenho uma única cara, eu tenho uma única moeda que eu quero que saia cara. Então, tem uma possibilidade. De 2 possibilidades, cara e coroa. Então, quando você tem mais de um evento e um não muda no outro, não há uma influência de um no outro, você pode multiplicar esses eventos. Então, nós vamos multiplicar 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2. 1 vezes 1 é 1 e 2 vezes 2, 4. Então, você tem que 1 quarto. Mas eu não quero a resposta em fração, eu quero a resposta em porcentagem. Então, basta multiplicar 1 quarto por 100 e a sua resposta vai ser dada em porcentagem. 1 vezes 100 é 100 e 100 dividido por 4 é 25. Ou seja, ao lançar 2 moedas, eu tenho 25% de chance que as duas saiam cara. Concluímos o nosso terceiro exemplo, nós iremos agora realizar um outro exemplo, mas agora no nosso livro didático. Em uma sala de aula, com 40 estudantes, 15 são garotos. Qual é a probabilidade deles sentarem nas primeiras filas? Bom, eu tenho aquela sala de aula com 40 pessoas. Nós vamos escolher algumas pessoas para sentar à frente. Temos, então, 15 possibilidades de que seja menino, um garoto, a sentar na frente. Qual é a probabilidade de se escolher ao acaso e ele ser realmente um garoto? Então, você tem 15, que é o que você quer, o evento,
dividido por 40, porque é o total de pessoas. Ao dividir 15 por 40, você vai encontrar 0,375. Mas eu não quero essa resposta, nem em fração, como nos foi dada, 3 sobre 8, nem em decimal, 0,375. Eu quero em porcentagem. Então, o que você vai fazer? Vai dividir 15 por 40 e vai multiplicar por 100. Ao fazer isso, você vai encontrar 37,5%. Então, escolhendo ao acaso, a probabilidade da pessoa escolhida ser um garoto a sentar na frente vai ser de 37,5%. Concluímos o nosso exemplo. Bom, o que nós estudamos agora? Os tipos de gráficos. Vimos que os gráficos precisam ter sempre informações como um título. Se for um gráfico ou uma tabela oficial, ela precisa também ter escrito da onde ela foi retirada, se foi de algum censo, se foi de alguma pesquisa oficial. Entendemos que para construir os gráficos de setores, eles utilizam geralmente porcentagem, então você precisa calcular essas porcentagens, e os demais gráficos, eles usam eixo X e eixo Y, para descrever as informações. Bom, no nosso próximo vídeo, nós continuaremos o nosso estudo sobre estatística, probabilidade e possibilidades.